Bom dia a todas as companheiras e companheiros, delegados e delegados. Eu também queria repetir a nossa saudação do Sintusp a esse congresso que está acontecendo, do nosso ponto de vista, num momento bastante decisivo. E fiquei pensando, para fazer essa fala, no título da mesa e na pergunta, o que o Zago quer fazer com a USP. E ele, em alguns momentos, ele respondeu essa pergunta. Ele responde o tempo todo com ações, mas em alguns momentos ele disse explicitamente o que ele quer fazer com a USP. Um desses momentos é esse que o Reinaldo acabou de retomar. Anteontem, o seminário na FEA com Markovic, que é um ex-reitor, Gondeiberg, que é um outro ex-reitor importante, o Varran, que é o vice-reitor, e outras figuras da burocracia. Duas coisas eu acho que valem a pena ressaltar. Uma é essa, que o Reinaldo pegou, que é a relação entre a crise financeira na USP e a lei de responsabilidade fiscal, que tem como um dos elementos centrais não gastar com folha de pagamento, e nesse seminário se discutia colocar no estatuto da USP um mecanismo que permita não poder gastar mais do que 80% do orçamento com folha de pagamento, que significa hoje um corte de mais ou menos 22% do que se gasta com professores e trabalhadores, o que significa necessariamente demissão em massa. E a outra discussão, o Goldenberg colocava, o Goldenberg, enfim, é um ex-reitor bem mais velho, já não está aqui tão próximo, e acho que por causa disso acaba tendo menos preocupado com o discurso e acaba sendo mais franco, que dizia abertamente nesse debate que na USP há unidades boas e unidades ruins. As boas andam com as próprias pernas, fazem pesquisa e para isso conseguem o financiamento de outras fontes, que significa financiamento privado. As ruins não fazem isso e pior, só se preocupam com o ensino de graduação, que é uma coisa que o ensino privado já faz, e faz em larga escala, e que não tem nenhuma necessidade da USP para isso, e nunca vai ser um diferencial da USP fazer isso. Agora, o Zago, pessoalmente, respondeu essa pergunta recentemente em dois momentos. Um deles foi uma entrevista na Veja do ano passado, em que ele colocou duas ideias fundamentais. Uma é que ele queria, o que ele quer fazer com a USP, que a USP siga o modelo de universidades como a Universidade de Bolonha, que tem 86 mil estudantes, então um número não tão menor do que o da USP, e 3 mil funcionários, contra, naquele momento, 17 mil funcionários na USP. Portanto, 6 vezes menos. Agora já são 15, um ano e meio depois, e não mais 17 mil. E a outra coisa é que era necessário poder contratar e demitir, e aí ele se referia aos funcionários, mas ele se referia claramente, principalmente aos professores, em base a critérios meritocráticos e à qualidade da produção. E aí o entrevistador perguntava, e o que precisa para poder fazer isso? Ele criticava que os professores estão acomodados e produzem pouco e fazia uma série de ataques à produção científica dos professores da universidade. E aí o entrevistador perguntava, o que precisa para fazer isso? E ele respondia duas coisas, fundamentalmente. A primeira é algumas mudanças na legislação, que isso vai ser uma luta política que nós vamos ter que fazer no legislativo, no executivo. Mas a outra, importante, é internamente acabar com a dinâmica de sindicalismo na vida acadêmica. Essas eram as palavras. Então ele diz, sem nenhum problema, que o que ele quer fazer com a USP é privatizar, enxugar, colocar critérios produtivistas, inclusive para o ensino, e que para isso precisa destruir a nossa resistência. Quando ele fala de dinâmica sindicalista na vida acadêmica, ele está se referindo ao movimento estudantil, à resistência dos professores e à organização sindical dos trabalhadores, e identificando publicamente esse como o obstáculo que ele precisa quebrar para poder implementar esse projeto. E mais recentemente, isso agora já faz só um mês, ele respondeu essa pergunta de outra forma, numa entrevista que deu para o jornal da USP, que é o jornal dele, que é o jornal da reitoria, em que ele abordou alguns temas, e um deles foi a crise orçamentária. E aí ele disse, nós ainda estamos gastando muito com o pessoal, nesse período do ano passado a gente estava gastando 106% do orçamento, agora estamos gastando 102%, então melhorou, mas ainda é muito. Mas ainda tem, desde o início da minha gestão, nós tivemos 1.857 demissões, mas ainda tem, e aí as palavras foram essas, muita gordura para queimar. Por exemplo, o HU, que não é uma unidade de ensino e gasta mais do que a maior parte das unidades de ensino. Essas foram as palavras, literalmente, do Zago nessa entrevista.
Então, para saber o que o Zago quer fazer com a USP, não tem muito mistério. Ele responde abertamente. Agora nós temos que aproveitar o debate para pensar um pouco também no que nós queremos fazer diante disso. Então, essa fala do Zago vem depois dessas 1.857 demissões, vem depois do fechamento das vagas nas creches e da declaração de que pretende fechar as creches, vem depois de ter fechado um dos restaurantes, um dos bandejões, vem depois de ter fechado vários serviços do HU, como ambulatório ortopédico, pronto atendimento oftalmológico, 60 leitos, inclusive 40% da UTI foi fechada. Toda a estrutura está pronta para funcionar dentro do hospital, parada porque não tem funcionário para atender por causa das demissões que aconteceram. Tudo isso, a gente acredita que impacta muito diretamente na nossa vida, no nosso cotidiano de trabalho, mas impacta muito diretamente no ensino e no atendimento aos estudantes, e no funcionamento da universidade, e no atendimento à população, e na extensão universitária. E é o mesmo processo que significa restrição de verba nas unidades de ensino. Teve 30% de corte no começo do ano, e mais 20% de corte esse mês em todas as unidades. As mais de 1.000 bolsas de iniciação científica que a reitoria oferecia no edital desse ano foram cortadas. A permanência estudantil, o reitor diz que não tá cortando, mas esse ano, em termos reais, teve um corte de 10 milhões de reais na permanência estudantil, em relação ao orçamento do ano passado, que já estava cortado já tinha sofrido um corte em relação ao orçamento do ano anterior. E tudo isso a gente vê como um mesmo processo de desmonte da universidade para realizar o corte de gastos, se apoiando em uma série de medidas para acabar com a dinâmica de sindicalismo na vida acadêmica, entre as quais estão, por exemplo, recentes processos na Justiça do Trabalho pedindo a demissão por justa causa de 2 diretores do nosso sindicato, Pablito e Zelito, por ter participado de uma manifestação política junto com os estudantes em defesa de cotas raciais na universidade. E por isso estão pedindo a demissão deles, além de a gente ter toda a diretoria e mais uma série de ativistas da categoria processados criminal e administrativamente. Agora, a outra parte de tentar acabar com a dinâmica da vida sindical na universidade é o que eu quero dizer por último e fazer o eixo da minha fala, que é o que o Reinaldo mencionou, que está acontecendo na Prefeitura do Campus agora. Faz um pouco mais de um mês que o Nacal, agora chefe de gabinete do reitor, ficou conhecido por todo mundo pela administração da crise na EASH, quando deu uma declaração que foi divulgada, dizendo que ali não tinha problema de contaminação nenhum e que isso era tudo coisa do PCO, querendo queimar o reitor. E ele era o engenheiro responsável pela administração do problema de contaminação do campus. Ele agora é o chefe de gabinete do Zago, faz mais ou menos um mês. Ele anunciou que ia transferir todo o setor administrativo da prefeitura, que são mais de 50 trabalhadores que se unificaram com a peãozada do operacional em abril, numa greve exemplar contra o assédio moral, homofobia e machismo, numa unidade quase que exclusivamente masculina, que parou completamente, mesmo com a PM segurando fuzil na porta para manter a porta aberta, para denunciar o assédio moral e o seu caráter homofóbico e machista nas denúncias que estavam tendo naquele momento, e manteve essa greve durante mais de 20 dias e derrubou as chefias assediadoras machistas e homofóbicas. Essa união eles querem quebrar levando o administrativo para onde? Para os blocos K e L, que a reitoria tinha prometido devolver para a moradia estudantil, que era o uso que esses prédios tinham até anos atrás. Isso faz mais ou menos um mês, só que aí na semana passada ele disse que não vai parar por aí, que vai transferir o setor de áreas verdes e jardinagem, que cuida inclusive da poda, da vegetação, que tem sido o tema de discussão do movimento estudantil por causa do problema da violência no campus, para outro lugar, pegar o setor de transportes, oficina mecânica e passar direto para a reitoria, o Canil mandar para a faculdade de medicina veterinária, o USP recicla, não se sabe para onde vai, e construir um muro dividindo a prefeitura ao meio, partindo ela em 2, passando toda uma metade para a reitoria e tirando da prefeitura quase metade do total dos funcionários que estão lá hoje. Isso tem um objetivo claríssimo. A prefeitura é uma das unidades que mais tem se mobilizado nos últimos muitos anos e protagonizado as greves e várias das medidas de mobilização da nossa categoria. Isso tem, portanto, a ver com esse objetivo de acabar com a nossa resistência e de tratar ela como um obstáculo. Por isso que eu queria dizer é que os trabalhadores responderam a isso entrando em greve desde a terça-feira dessa semana, vendo o impacto imediato que isso tem e como isso prepara
uma leva de demissões, um ataque ao emprego, e como isso tem a ver com aprofundar, acelerar e estender o desmonte sobre toda a universidade. Como isso tem a ver com mudar a correlação de forças para, inclusive, implementar, por exemplo, o fim da contratação de professores por RD&DP, que está em discussão no Conselho Universitário, que é um impacto fortíssimo na pesquisa, no ensino, na qualidade de estudo dos estudantes, de vocês. Então, frente a isso, os trabalhadores da Prefeitura entraram em greve, nós reunimos o Conselho Diretor de Base do sindicato e a Assembleia Geral dos Trabalhadores e tiramos uma orientação. Vamos fazer uma paralisação geral da nossa categoria no próximo dia 15 de outubro. Escolhemos essa data por ter o informe de que o DCE preparava para essa data um dia de luta, um dia de mobilização, tendo como critério fundamental poder nos unificar com os estudantes, porque a gente reconhece que a nossa categoria não é capaz de barrar o conjunto desse processo sozinha. Não temos a força necessária. Dentro da universidade, o conjunto dos estudantes e o movimento estudantil são uma força social decisiva, indispensável para poder barrar esse processo e interromper ele. A gente viu isso acontecendo em várias oportunidades. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de participar da última, que foi a greve unificada de 2007, que derrotou diretamente o governo Serra. Naquele momento, tinha colocado um conjunto de decretos intervencionistas sobre a universidade, e nós, com uma greve unificada e com a ocupação estudantil da reitoria, que inclusive se alastrou por todo o país, derrotamos o governo. Ele teve que retirar os decretos e derrubar uma secretaria do Estado, que era a Secretaria de Ensino Superior. Aquilo foi certamente fruto da nossa aliança, da nossa unidade. Nos momentos em que essa aliança aconteceu, nós vimos que a vitória teve muito mais fácil de alcançar e foi muito mais contundente. Nos momentos em que nós lutamos separados, foi muito mais difícil virem as vitórias e foi muito mais fácil para a reitoria avançar sobre a gente. Por isso que nós estamos aqui para fazer esse chamado à nossa unificação. Não se trata só de apoiar os trabalhadores da prefeitura nesse momento. Isso é sim indispensável e eu quero colocar, no fim da minha fala, duas datas importantes. Mas não é um problema de apoio e solidariedade, é um problema de que ali, nesse momento, é ali que está se definindo a correlação de forças entre a reitoria e o conjunto do movimento dos três setores da universidade. Se os trabalhadores da prefeitura, que são a vanguarda da nossa categoria, saem derrotados, a reitoria fica mais forte para avançar no desmonte contra todos nós. Se saem vitoriosos, a reitoria sai mais fraca para seguir implementando o conjunto dessas medidas. Então não é um problema de apoio e solidariedade. O chamado nosso não é simplesmente esse, ainda que o apoio seja assim fundamental. O nosso chamado é a unificação. Para esse dia 15, para essa paralisação que nós votamos para esse dia querendo a unidade, para o indicativo de greve, que nós votamos para avaliar numa assembleia também nesse dia 15, e que nós vamos lutar para construir em todos os locais de trabalho da universidade daqui até lá, e queremos que possa ser parte de uma luta unificada também com o movimento estudantil. E agora, essa semana, para concluir minha fala, que eu agora já passei 1 minuto e meio, dois dias. Depois de amanhã, na segunda-feira, companheiros, primeiro, na terça, a paralisação começou na terça-feira passada. A reitoria não negociou até agora. Recebeu uma comissão dos trabalhadores na quinta-feira, disse que estava recebendo para ouvir as reivindicações, o que era ridículo, porque as reivindicações foram informadas por ofício no primeiro dia da paralisação, e que só mandou um procurador, não estava o reitor, que disse que ia levar o relatório para a reitoria. No dia seguinte respondeu, nós só vamos dar uma resposta na reunião que já está agendada da Comissão Permanente de Relações de Trabalho entre a reitoria e o sindicato, que é na terça-feira. Então ficou para a próxima terça-feira uma negociação sobre o conflito da prefeitura. Na terça-feira, essa reunião vai ser às 10 da manhã e os trabalhadores decidiram descer da prefeitura até a administração central, a antiga reitoria, onde vai ser essa reunião, e fazer um ato vigília ali. Então, estamos chamando o conjunto do movimento estudantil a se incorporar a esse ato vigília na terça-feira, às 10 da manhã, para pressionar a reitoria nessa negociação sobre o conflito da prefeitura. Só que até lá a reitoria não para de fazer política. E durante o fim de semana, está mandando e-mails para todas as chefias da prefeitura pedindo a relação dos grevistas para cortar o ponto, porque o desconto dos salários foi anunciado antes de a paralisação começar, para pressionar os trabalhadores a entrarem, e na segunda-feira está orientando todos os chefes a irem trabalhar dentro da prefeitura, para se enfrentarem com o piquete dos trabalhadores. E dizendo, porque nós vamos estar preparados com gente acompanhando, com fotógrafos, para registrar quais vão ser os trabalhadores que vão estar ali naquele piquete e poder abrir processo contra cada um deles,
quando estiverem lá fazendo piquete e as chefias estiverem tentando entrar. Então, na segunda-feira, esse piquete também vai ser um momento fundamental em que nós vamos precisar muito do apoio, da força e da ajuda de vocês, e estamos fazendo um chamado ao conjunto do movimento estudantil para participar conosco na segunda-feira, no portão da prefeitura, a partir das 5h30 da manhã, para fortalecer a luta dos trabalhadores, porque se esse conflito ali triunfa, certamente nós vamos ter muito mais condições de avançar para o dia 15 para uma forte paralisação e para, a partir daí, construir uma forte greve e juntos barrar o conjunto desse processo de desmonte da universidade.